praticamente toda a nossa fala vai estar baseada nesta obra do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito de Hamed. Não muito conhecido na doutrina espírita, o Hamed, mas é um espírito de uma sabedoria, e as colocações dele. Este livro se destina muito aos nossos estudos da mediunidade. Permita corrigir, Edilson, se você não teve professor, você teve um amigo, um companheiro, as meninas ali, né, as irmãs, que estudamos a mediunidade muitos anos juntos. A Dirce bem colocou que a gente vem à casa espírita à busca do conhecimento, porque também para aliviar as dores, né, os nossos tormentos, nos ajudar um pouco, para aqueles de nós que chegamos aqui muitas vezes cambalhando, né? Mas o conhecimento, o saber, o conhecer nos liberta. E é isso que todos nós precisamos, é nos libertarmos de alguma coisa que ainda nos prende a um passado, a uma vida, né, lá nos primórdios, onde mais errávamos do que acertávamos. Hoje nós já estamos num patamar melhor, hoje nós já freamos muito os nossos instintos negativos, né? E vamos aprimorando, porque temos o conhecimento, temos a consciência do que ocorre quando nós praticamos o bem, quando procuramos um caminho reto, que não é fácil de vivenciarmos, né, nesta condição. Mas é o nosso propósito, é isso que a gente busca. Então é através desse conhecimento. O assunto que nós vínhamos estudando, hoje conseguimos montar uma palestra, é sobre o nosso lado sombra. Eu creio que é do conhecimento de todos, se não da maioria, né? Que lado sombra é esse que todos nós temos, né? Para nós analisarmos, estudarmos algo que seja concreto, palpável, né? Nós já temos as nossas limitações. Quando nossa fala hoje é um assunto muito lá do inconsciente, então, além de abstrato, mais profundo para nós entender. Então, eu peço que você, se tiver qualquer dúvida, quem nunca estudou, não leu nada sobre esse assunto, pode perguntar também, né, Dirce? Permite a pergunta aí? Eu gosto de participar, assim, não é nenhuma aula, não é essa a nossa pretensão, mas como eu estudei o assunto, eu me proponho responder aquilo que eu tenho conhecimento. O que eu não tiver, vamos estudar, vamos pesquisar e respondemos a posteriori. Então, esse lado sombra, nós temos a ciência humana que estudou isso e de uma maneira magnífica, maravilhosa. Colocou o que nós temos hoje, através de Jung, Carl Gustav Jung e outros estudiosos, é o suficiente para nós entendermos o que se passa na nossa vida, aqui encarnados, né? Mas temos ainda uma complementação, podemos usar como termo, na literatura espírita, porque daí associa-se ao nosso inconsciente, né, que os cientistas que estudaram, associa-se a isso, né, o nosso conhecimento espírita, que é do nosso espírito, que somos seres imortais, que, né, viemos de muitas e muitas reencarnações sucessivas, do nosso perispírito, onde está armazenado tudo isso, que nós não temos hoje em consciência plena, mas está no subconsciente ou no inconsciente. Então, esse lado sombra, na palavra de Jung, essa palavra sombra é para denominar tudo aquilo que somos, mas ignoramos ser. No Espiritismo nós sabemos que nós nascemos, né, e não temos a lembrança do que fomos, nem na última encarnação, pode ter sido aí há poucas décadas, né? Mas nós não nos lembramos, mas nós temos isso de uma forma guardada que nós poderemos acessar nos momentos necessários. Vamos ver também quais as formas que o Espiritismo nos orienta para acessar essas informações. Mas isso está tudo esquecido. Então, na ciência humana, eles denominam o lado sombra e está lá no inconsciente. Então, é tudo aquilo que nós ignoramos, que há, né, dentro de nós. Nós ignoramos. Embora o nosso estudo se foque mais para aquilo que nós ainda mantemos guardado por essa questão do ego, né? Com medo de que isso surja e não seja ético,
a nossa fala vai ser maior parte do tempo analisando essas condições negativas, mas temos também um lado positivo, que vamos citar aqui em algum momento. Ignoramos que possuímos isso. Esse termo em psicologia significa que tudo o que o homem não quer ser ou não ver em si mesmo permanece oculto no seu inconsciente. É o outro lado de nós mesmos. É o que se encontra no mais escuro de nossa alma. Agora vem uma colocação que se coaduna com o nosso estudo espírita. Da sombra, desse escuro lá, igualmente fazem parte as nossas capacidades em germes, que por algum motivo ainda não puderam ser despertadas. Já citei que vamos comentar para nós nos conhecermos melhor, né? Cada um de nós. Só mais aquilo que nós precisamos trabalhar, que ainda nos incomoda, que ainda é negativo, ainda, né? Mas também temos, como bem colocou aqui, aquelas partes que nós trouxemos nas nossas capacidades que serão desenvolvidas. Já foram desenvolvidas no pretérito, faremos um prosseguimento nesse desenvolvimento na vida atual. Mas também faz parte desse lado sombra nosso. A sombra se compõe dos nossos opostos não integrados. Ou seja, quando rejeitamos a nossa ambivalência, os nossos valores de sentido oposto, que temos vergonha, que temos receio de não controlarmos, né? Então nós rejeitamos isso. Tudo aquilo que são aspectos nossos ainda radicalmente diferentes. Então, assim como eu tenho um pouco de calma, já conquisto, já me controlo, tenho um domínio, mas tem momento que eu ainda me irrito. Vocês pensam que eu não é assim, Dona Maria, que a gente vai aprendendo, mas tem hora que a gente se explode, não é? Com os filhos, seja lá. Então, eu tenho a calma, né? Um pouco de calma eu já possuo, mas ainda me irrito, né? Eu tenho um pouco de humildade, um pouquinho, mas o orgulho ainda é o que mais prevalece ainda na minha personalidade do momento. Então, esses radicalmente diferentes é que a gente tem dificuldade de trabalhar. Então, prefere que isso se mantenha lá no lado oposto, lá no escuro, né? Ao aceitarmos a nossa condição de almas em evolução, assumimos os elementos naturais da estrutura humana, isto é, as duas polaridades da vida, claridade, escuridão, masculino, feminino. Nós vamos, a agressividade, a paciência, a tolerância, nós vamos entendendo o que ocorre, a nossa consciência que vamos tomando. Quando nos pegamos em falha, em erro, nós logo nos colocamos na postura de espíritas, porque nós sabemos que é errado darmos vazão a esse sentimento, a essa negatividade que ainda está em nós. Não eliminamos isso totalmente. Nós temos exemplos de pessoas boníssimas, né? Caridosas, compreensivas, né? Tanto na vida espírita como nas outras religiões, tantas pessoas que servem de modelo para nós, ou serviram, né? E nós estamos nesse caminho, estamos nessa busca também. Então, a sombra, no processo de integração, precisa ser reconhecida ou posta em ordem, para que a sua essência, por nós desconhecidas, não seja desencadeada para fora de modo incontrolável ou insano, até mesmo de distúrbio, de loucura, né? Necessitamos trazê-la gradativamente para o estado de consciência, tendo presente que tudo que se ignora e reprime é revivido num abrangente processo de projeção. Isso são palavras de Jung. Vamos comentar um pouquinho, né? Então essa sombra, diz ele, nos orientam, não só o Jung, que ela precisa ser conhecida. Nós precisamos fazer um esforço para conhecê-la, tá? E trazer gradativamente para o estado de consciência. Por quê? Porque há o risco disso surgir de uma forma desencadeada
e nós não termos o controle. São as pessoas que ficam desvairadas, que ficam à mercê daí de influências de outros espíritos maléficos, brincalhões, porque isso veio uma carga muito grande e a pessoa não tem a consciência, não tem o equilíbrio e nem sabe como se comportar diante disso. Por isso a orientação que nós vamos trazendo isso gradativamente, num esforço de se autoconhecer, saber que se eu sou uma pessoa que me irrito facilmente, analisar isso, de que forma que eu posso trabalhar, melhorar, porque qualquer criatura num estado de irritação, ele não é bem-vindo, ele não é bem-quisto por ninguém, porque as nossas energias nesse momento, imagine, vai agradar a quem? Se não, nós mesmos preferimos correr de si mesmo, não conseguimos, né? Quem está por perto vai sofrer as consequências danosas desses nosso estado de alma. E o pior, quando a gente reprime isso, quando ela se projeta, o que acontece com nós? Nós preferimos um processo de projeção. Projeção é transferir para o outro, responsabilizar o outro. Não é assim que nós fizemos muitas vezes? Né, Celso? Muitas vezes ocorreu aquilo, não, mas o culpado foi o Celso, ele que me tirou do sério. Gente, se o Celso não se portou da maneira como eu esperava, mas eu devo ter o equilíbrio, a compreensão que ele é um ser humano tanto quanto eu. E todos nós falhamos, todos nós erramos, só que precisamos ter essa consciência de que quanto mais equilíbrio e bom senso eu tiver, eu não fico projetando isso no outro. Eu procuro analisar se não está em mim mesmo a causa, né, desse desequilíbrio. Então essa projeção, essa palavrinha, é um mecanismo psicológico de rejeitar atitudes, impulsos ou sentimento e culpar os outros. Veja bem, de rejeitar. Nós procuramos justificar que o culpado não sou eu. Isso ocorreu por causa do outro, de terceiros. E em família isso é muito sério, né? Por isso que a gente vem naquela família que nós precisamos estar, com aqueles irmãos, com aqueles pais, com aqueles filhos, porque é aquela confusão. Imagine numa casa com 12 filhos, Celso, como foi lá onde eu e o Oriato renascemos. Era aquela confusão, era tudo santinho, sempre o culpado era o outro, o errado era o outro, a causa estava no outro. Mas isso é natural, ainda mais entre crianças, né? Nem se comenta. Quando as criaturas usam esse mecanismo de maneira indiscriminada, elas perpetuam a ignorância de si mesma. Enquanto nós estivermos projetando no outro, sempre é o outro, nós estamos prolongando, protelando a oportunidade de nos conhecermos melhor. Nós ainda não despertamos, não nos conscientizamos que eu tenho que me autoanalisar e ver a causa do que está acontecendo de errado comigo. Ou seja, ficamos inabilitados para reconhecer a causa dos fatos e os acontecimentos que ocorrem em nossa vida. Então, muitas das coisas que ocorrem conosco, nós como somos de uma doutrina reencarnacionista, nós sabemos que a causa não está no presente, nesses poucos anos de vida, né? Pode estar atrelado a nossas vivências do passado. Mas de uma coisa nós temos que ter certeza: Deus, na sua misericórdia, bondade, justiça, amor, Ele não vai permitir que eu, Elias, passe por alguma coisa que o meu irmão Oriato fez. Né? Essa consciência nós temos que ter. A causa não é a minha esposa, não, o problema lá. O problema está em mim. É essa dificuldade que nós temos. Tá? Para nós que já temos um tempo maior de doutrina espírita, quando a gente vai conversar com alguém que vem à casa espírita buscando orientação, um auxílio, aí a pessoa senta ali na nossa frente e começa meia hora só citando tudo que o seu cônjuge, lá, a esposa, o marido, ou o filho, ou o vizinho, tudo que ele faz que tem me prejudicado. E aí você vai analisando a postura daquela pessoa, então ela está projetando no outro
tudo aquilo que ela precisa de um despertar. Né? Talvez se ela tivesse um pouquinho de paciência, de compreensão, mais diálogo, não teria chegado naquele extremo que hoje está insuportável para ela. Então é isso, né? É essa aceitação, esse autoconhecimento que nós precisamos. Jesus, numa parábola contada por ele, né, sobre o fariseu que projetou a própria sombra no publicano, isso lhe dava, né, um grande bem-estar e lhe trazia, sob muitos aspectos, uma sensação de supremacia, de conforto, de alívio, né? Então ele projetou no outro lá. Eu não sou como ele, não. Eu sou um santo, né? Então ele projetou no outro. E ele, com isso, ele ficava num estado cômodo. E é o que nós fizemos quando nós passamos, né, a culpa para o outro e nós ficamos com a consciência, mas lá no fundo eu não consigo ficar com a consciência em paz. Se algum de vocês já fizeram, como eu já fiz muitas vezes, projetar isso para lá, a consciência não fica em paz, porque a consciência está te dizendo, você também tem culpa no cartório, você também tem culpa. E às vezes, muitas das vezes, fui eu que iniciei, né, a situação de desentendimento. Então essa projeção é uma das técnicas de defesa do ego. Acontece quando recusamos aceitar ou não ver o que está dentro de nós. Essa frase, Hamed, espírito, destaca bem ali no livro, né? Então cuidado, né? Porque é uma técnica do nosso próprio ego. Então sou eu, esse ego, né, que para me proteger, eu procuro estar bem perante os outros. Mas nós que estudamos o Espiritismo, nós sabemos que não adianta eu enganar a mim próprio e aos demais, porque aqueles que estão na outra dimensão e que nos acompanham, nós não conseguimos enganar. Podemos estar certo disso, ter toda a certeza, que a eles nós não conseguimos enganar. Então é ilusão nossa, né? Buscamos daí em Joana de Ângeles, que fala um pouquinho do inconsciente. Até agora, as frases que buscamos aqui, né, está lá no livro Hamed e do nosso psicólogo. Joana de Ângeles diz que o inconsciente é um verdadeiro oceano, no qual se encontra a consciência nossa, aquilo que nós temos no estado de consciência, mergulhado quase totalmente. Então a nossa consciência, comparado com o inconsciente, é como se fosse um verdadeiro oceano, e a nossa consciência, ele compara aqui com um iceberg, que quando ele está lá solto no oceano, aquela parte que fica acima do nível da água, representa aproximadamente 5% só do total de gelo que está por baixo da água. Então imaginemos que nós temos na nossa consciência uma simulação muito pobre, mas seria 5% daquilo que nós temos armazenado no inconsciente. A gente fica preocupado, será que é mesmo? Mas quantos anos nós temos como espírito? 2 milhões de anos, talvez, sei lá, né? Viemos reencarnando e isso tudo vai ficando acumulado, está ali, está guardado. Podemos ter certeza que está guardado. E dali não sai, só sai para uma mudança, uma transformação para melhor. E vai acontecer, mais tempo, menos tempo, vai acontecer. Então é indispensável ter-se em mente a presença do Espírito, que transcende aos efeitos e passa a exercer a sua função na condição de inconsciente, depósito real de todas as experiências milenares. Então, é o Espírito que passa a agir, que tem através da intuição, muitas vezes, aquilo que está lá armazenado, agora falando do lado positivo, então, né? Quando nós tomamos uma boa atitude, uma ótima decisão em relação a algo que cabe a nós, né? Direcionar um trabalho, um amigo, uma informação, o nosso espírito será intuído, né? Ou vem aquilo que já está em nós, vem à tona. Me surge na forma de intuição, mas é meu mesmo. São conhecimentos adquiridos num pretérito, não sei quando. E isso vem
para que nós possamos fazer um bom trabalho, sermos úteis a alguém ou a nós mesmos. Então aí é o Espírito, agora é Joana de Ângeles falando, então Joana de Ângeles, né, coloca aqui uma complementação para melhor entendermos esse inconsciente que está lá armazenado no nosso corpo perispiritual, no nosso corpo astral, como é colocado aqui. Está lá armazenado. E esse lado positivo nós temos acesso sempre que for, nós chamamos isso de animismo, né? É da própria alma. E podemos acessar. Do ponto de vista psicológico, o inconsciente é o conjunto dos processos que agem sobre a nossa conduta, mas escapam à nossa consciência. Então, muitas vezes nós, sem pararmos para fazer a análise, nós já tomamos a atitude, e principalmente aquelas positivas. Porque, será que era meu ou foi intuição? Se foi uma boa ação, diz lá no Livro dos Espíritos, que não importa se é meu ou se eu fui intuído por meu anjo de guarda, por um amigo espiritual. Isso não vem ao caso. Importa é a atitude que foi boa. Mas nós sabemos que sempre a primeira decisão, quando nós paramos para questionar, a primeira que vem é nossa. Não é, Dirce? É nossa. É da alma. É do meu espírito. É que isso aí emergiu do inconsciente, então, e veio à tona. Então, as nossas reações, que nós mais reagimos na nossa vida do que agimos, né? E a reação da pessoa, quando ela ainda é de forma muito desequilibrada, é um retrato do que nós temos no inconsciente. Então, muito cuidado, né? Porque essa primeira intuição que nos vem para agir desta ou daquela forma é o que é meu. Mas se eu tiver dúvida, e se eu tenho medo de que estou errando, ou se eu já percebi que não estou agindo certo, aí vem mais uma ajudazinha daqueles nossos companheiros, olha, reflita melhor. Eles não tiram o nosso livre-arbítrio, mas reflita mais um pouquinho. Eu confesso para vocês, na época da política, quem de nós que não ficou, só olhava assim e já mandava para mais meia dúzia de pessoas, né? Aí um dia um amigo nosso espírita também disse, tu analisa bem tudo aquilo que tu envia ou repassa? Eu fiquei imaginando, olha, eu já devo ter ferido aqueles que não pensam igual a mim. E por que eu estou mandando para frente isso? Então eu passei a analisar muito mais, com cuidado, né? E sempre tive uma boa ajuda. Só passar aquilo que não tinha partido, que não ia ferir ninguém. Porque nós acabamos cometendo muitas injustiças por falta de analisar melhor. Né? De uma pressa, envia aquilo, atendeu a mim, é o meu prazer, vamos falar em política, é o meu candidato. Gente, ele é santo, ele é o melhor? Não sabemos quem somos nós para dizer que é o melhor. Né? Então, esse é o cuidado como espíritos que devemos de ter, né? A conquista da consciência é, desse modo, um parto muito dorido do inconsciente, que continua detendo expressiva parte dos conteúdos psíquicos que o ego necessita e deve assimilar. Joana de Ângeles. Então, para trazer isso para a consciência, ela compara como um parto muito dorido do inconsciente, que estava lá guardadinho, né? Nós nos defendendo esse ego que não quer ser exposto, que não quer ser analisado, ser visto pelos demais. Isso gera um sofrimento muito grande. Nos vem à mente uma passagem que André Luiz cita, em uma das suas missões, quando eles vinham a caminho da Terra, eles permaneceram lá num pronto-socorro, na dimensão espiritual, e no entardecer, eles pernoitaram lá, no entardecer, 18 horas, era comum naquele posto de socorro, eles fazeram uma prece para os espíritos que estavam ainda no estado de sono. Eram aqueles que estavam num estado de remorso pelos males realizados, feitos aqui na Terra, e eles estavam lá adormecidos. Então eram pavilhões com centenas deles deitados, todos dormindo.
E aí a diretora do posto lá falou, nós vamos orar para eles, porque eles estão naquele estado de remorso, sofrendo e com medo de despertar, porque eles já têm consciência que ao despertar, eles vão passar por um grau de dificuldade, de sofrimento, para refazer os equívocos, as faltas suas. É isso que o nosso ego faz. Inconscientemente nós protegemos aquilo porque nós sabemos que isso vai gerar um sofrimento para nós, um esforço para nós nos modificarmos, que aquilo que está lá que precisa ser trabalhado, nós vamos trabalhar. É esse parto dorido, é essa dificuldade, e nós vamos protelando isso. Então lá André Luiz cita que depois daquela oração despertaram ali 2 ou 3 somente daquela turba toda, só 2 ou 3 despertaram para o estado de consciência, e daí iam ser encaminhados, orientados, né? Como é o processo normal, muito assim, grandioso desses espíritos bons, que vêm nos ajudar, nos intuir. Continua nosso irmão Ramé. Somente quando avaliamos o nosso coeficiente evolutivo e tomamos tomamos contato com as nossas dificuldades e as nossas fragilidades, é que podemos iniciar a real tarefa de transformação íntima. Então veja que enquanto nós não tomarmos conhecimento, não fizermos essa autoanálise das nossas limitações, das nossas dificuldades, principalmente das nossas fragilidades, enquanto eu não tomar conhecimento disso, eu vou ter dificuldade para fazer esse processo evolutivo, desenvolver isso. Se eu não reconhecer que eu preciso de uma ajuda, que eu sou muito necessitado ainda, essa é a condição. Não é ficar se humilhando, dizendo, não, é ter a consciência do estado em que nós estamos. Né? Porque sabemos que somos, como espíritos, estamos numa primeira infância espiritual, né? Por isso a nossa dificuldade de superar, de caminhar, né? As criaturas que não podem admitir honestamente as suas próprias tendências e desejos inadequados, elas vivem distraídas na superfície das tarefas espirituais. Então aqueles de nós que ainda, né, não admitimos esses nossos desejos, pensamentos inadequados, ainda não admitimos isso, nós ainda estamos naquele estado de sono, em espírito, né? Um estado de sono sem sonhos, porque nós dormimos. Nós não temos ainda essa consciência que somos espíritos que precisamos evoluir e não estamos fazendo esforço, porque nós não queremos nem mesmo identificar o que eu mais preciso nesse momento. Mudar em mim, trabalhar em mim. Sabendo que quando foi feita a nossa programação espiritual, lá foi estudado, analisado por técnicos, né, em reencarnações, como é que precisaria ser o meu corpo físico, algum problema na ordem física, orgânica que eu precisaria recuperar, na parte psicológica, emocional, quais eram as minhas tendências negativas que ainda estava lá no meu perispírito. O perispírito estava lá, estavam vendo, e projetando o meu corpo, e trabalhando meus neurônios lá para que eu tivesse a possibilidade de superar, trabalhar todas as minhas limitações, mas a gente chega aqui e entra nesse estado de sono. Né? Tem dificuldade, é natural, tem dificuldade de identificar, mas identificado eu tenho que ter essa consciência, eu preciso trabalhar isso, porque me foi permitido um tempo, e o tempo vale ouro, não é assim que nós dissemos? Então vamos fazer um esforço para mudar. As pessoas, como eu falei que esse livro trabalha muito esse lado dos sentimentos e tudo, direcionado aos trabalhadores da área da mediunidade. Aí vamos dedicar aqui uns minutinhos apenas, porque é mais específico ao trabalhador da mediunidade. Mas, na parte de influências, todos nós sofremos as influências dos espíritos, todos nós. Então as pessoas que afirmam assim de um modo conformista, peguei uma vibração negativa. Já ouviram isso algumas vezes ou não? Peguei uma vibração negativa. E não é médium nada, mas isso lá em casa, olha, me arrepiou todo. Peguei, olha o termo que nós usamos. É porque ainda não conhecem ou não conheceram
a interligação entre os próprios sentimentos nossos e os fatos que aconteceu ao seu derredor. Aconteceu algo aqui à minha volta e eu não sei o que foi, eu fiquei todo arrepiadinho, né? É porque nós não conhecemos os fatos que acontecem à nossa volta. É porque nós não nos sentimos responsáveis, porque nós desconhecemos que nível de consciência nós estamos. O que eu atraio para mim? O que eu imito para o outro? O que consciente eu consigo repelir para aquilo não me interferir, não me perturbar? É isso que eu tenho que analisar. Isso está se referindo ao médium, porque nós vamos ver aqui mais à frente, o médium tem que se autoconhecer, o corpo físico. Hoje eu estou com uma dor, mas essa dor surgiu assim, do momento, né? Então, como nós temos dificuldade de identificar qual é a minha condição de atrair, de repelir, ou aquilo que eu imito, eu gero um pensamento, é uma usina. Eu estou gerando a minha mente, gerei o pensamento, eu criei imagens, eu plasmei, né? Eu plasmei à minha volta aquilo que eu gerei na minha mente, ou aquilo que estava em mim e eu projetei. Eu falei no início, né? É muito abstrato, mas a mente, o pensamento é isso, nós pensamos, nós plasmamos. Se eu penso aqui lá no meu carro, a cor dele, os espíritos que estão aqui, eles viram o carrinho vermelho que o Elias tem. Porque eu pensei, eu plasmei. É assim que funciona, porque os espíritos se comunicam pelo pensamento, né? Então, continuando, como nós não temos essa condição, vamos voltar lá, tentar entender por que eu peguei uma vibração negativa. É que o espírito desencarnado, consciente ou não, ele se liga a nós na minha área mais frágil. Ele se liga, consciente ou não, ele é atraído. O qual eu, né, ofereço um campo de atração. Então vamos imaginar aquela pessoa que é totalmente desequilibrada na área da sexualidade. É o ponto fraco, é onde os outros que ainda vivem nesse distúrbio, que deixaram o corpo físico, mas continuam as sensações, levam com ele. Então nós oferecemos, esse é o ponto fraco. É considerado como um pequeno cisto destrutivo que está dentro de nós. Se não é físico, é no psíquico, emocional. Que desorganiza emocionalmente a personalidade. A minha personalidade fica enfraquecida, fica vulnerável. E em razão disso se estabelece o assédio. Ele se conecta a mim. O desencarnado se conecta a mim. E é justamente nesse ponto que ocorre o choque vibratório. Então eu estava pensando em algo, ainda é uma fragilidade minha, uma deficiência que eu preciso trabalhar, mas eu pensei, deu aquele folguinho ali, hoje o celular é propício para isso, né? Às vezes uma imagem nos remete àquela dificuldade que eu estou buscando trabalhar, estou procurando mudar. E quando eu me liguei, me conectei àquele meu lado fraco, alguém que estava à minha volta, né, consciente ou não, eu sou uma antena psíquica, ele associa-se a mim. E quando ele se aproximou a minha aura, a minha energia e a energia dele, quando ele chegou ao meu lado, o que aconteceu? Eu me arrepiei todo. É esse choque que a gente leva. Não sabe por quê. Acontece muitas e muitas vezes e não paramos um minutinho para pensar no que eu estava, com que eu estava conectado. Porque tem a energia boa, nós também recebemos esse abraço, só que aí não é aquele choque desagradável. É como um abraço mesmo caloroso, né? Mas nós sentimos uma presença à nossa volta. Certamente, nesse momento, eu estava vibrando numa faixa de amor, de bondade, né? Procurando ver algo positivo que eu posso realizar. Então é isso. Quando nós rejeitamos um sentimento que eu estou procurando modificar, quando eu consigo rejeitar ele, não quer dizer que ele sumiu, que ele foi embora, que desapareceu. Porque, aliás, nós não podemos repelir. Quando isso assoma-se à minha mente, que veio lá do inconsciente, chegou na minha mente no estado de consciência, e eu percebo que é algo que eu estou lutando para dominar, eu não devo repelir. Eu devo procurar entender
Porque esse é o homem velho que a gente costuma dizer que ainda está dentro de mim e eu preciso abraçá-lo, entender e fazer aquela conexão mental com o meu anjo de guarda, com meus amigos. Dê-me força, compreensão, paciência para trabalhar, para que amanhã, porque eles vão voltar, eles não desapareceram. Isso só quando a gente conseguir trabalhar, sim. Daí eu vou controlar, ter um controle total, aquilo não virá mais na forma de incômodo. Quando eu me lembrar disso, isso não me desestrutura em nada. Eu lembro que Divaldo relata que o irmão X, Humberto Campos, quando ele esteve uma época lá na região da Galileia, ele encontrou Judas sentado, observando de um ponto dominante lá, Judas observando a região lá, Judas já evoluído, não é? Mas aquele Judas que nós ainda costumamos dar pau aí, né? Não faço mais isso, pelo amor de Deus. Aí Humberto de Campos ficou curioso e perguntou: qual é o remorso que te traz a alma lembrar lá da traição? Ele disse: não, isso não me incomoda mais. Porque ele não tinha, mas aquilo não tinha como atingir mais ele. Né? Já haviam passado séculos, ele já era um espírito de luz, o Judas. Então ele disse: não, isso não me incomoda mais. Eu revejo isso e sinto alegria nesse percurso que eu já fiz até chegar onde estou hoje. E assim nós vamos nos lembrar das nossas fraquezas todas. Um dia a gente vai dizer: que beleza, hoje eu superei até aqui onde eu estou agora. Isso não vai mais nos incomodar. Assim como a questão do tentado, eu fui tentado. Nós só somos tentados naquilo que nós ainda temos ligação. Nós não superamos totalmente. Quando nós superarmos totalmente, nós não seremos mais tentados nas nossas fraquezas, nos nossos vícios, as nossas imperfeições, né? Nós não devemos cultivar, então, a mágoa, a culpa, a crítica, a baixa autoestima, porque isso tudo representa, essas dores da alma, é que nos atrai. Nós mantemos, então, a nossa alma num estado de negatividade, e aí nós atraímos essas energias todas que estão à nossa volta, no nosso mundo, lá na rua, lá no trabalho, no nosso lar. Então as vibrações negativas que se encontram aí, elas vão impregnar o meu ser, a minha alma, meu perispírito, podendo projetar o desequilíbrio no soma, no corpo físico. É onde pode surgir aquelas dores inesperadas. Você sente uma dor de estômago, não foi em consequência do que você comeu. Você pensa: não, não comi nada demais, o normal, eu não tenho problema de... Mas você está com um distúrbio na área digestiva. Pode ter sido isso. Pode. Então vamos analisar. Se eu conheço, é o que eu falei aqui um pouco atrás, né, o médium, ele conhecendo o seu corpo totalmente, no dia da reunião mediúnica, é muito comum o sensitivo, aquele que normalmente atende através da incorporação, os espíritos desajustados, sofredores, ele passa a sentir algum desconforto físico. Mas como ele se conhece, é o problema do estômago, que é mais comum, né? Fácil de identificar, digo, não é que seja comum as ocorrências. Não, isso não é meu. Aí ele passa a vibrar um pouquinho, ele já entende, já percebe, já passa a emitir um pensamento positivo, já está ajudando aquela entidade que mais tarde vai ser socorrida lá no trabalho mediúnico, né? Então, muito cuidado com essa negatividade, essas tendências nossas de ficar sempre reclamando, né? Sempre se colocando num patamar muito baixo, né? Nas tarefas medianímicas, os sensitivos devem ter como base imprescindível a intuição e a inspiração. Então nós temos que estar muito abertos. E para chegarmos a essa condição de sermos auxiliados, né, intuitivamente ou inspirados no melhor proceder, no melhor encaminhamento, nós precisamos estar também com a nossa mente, o nosso coração, que representa os sentimentos, muito bem preparados. Né? Para que a gente sintonize somente com as coisas boas. E quando surgir, né, algo lá do passado, que a gente saiba controlar e modificar. A autopercepção, essa autopercepção é o somatório de todas as impressões internas e externas ao mesmo tempo. Então, essa autopercepção, eu estou desenvolvendo,
eu vou me capacitando a entender melhor, né? A ter um controle maior sobre tudo isso, sobre a forma com que eu vivo, como eu sinto, mesmo os desajustes, como é que eu trabalho isso, né? Falando ainda nessas influências que estão à nossa volta, a linguagem corporal nós expressamos através de movimentos, de dor, de alegria. Nós expressamos o quê? As sensações que emergem da nossa intimidade. A intimidade porque eu vou estar conectado na dimensão, à minha volta, com o que é bom, positivo, agradável ou negativo. E aí a expressão corporal, essa linguagem corporal, retrata perfeitamente, muito bem, o meu estado de espírito. E isso é muito variável para nós, né? Uma hora você está bem, está sorrindo à toa, não sabe nem por que está sorrindo tanto. Outra hora nós estamos num baixo astral, mas não entramos naquela linha da lamúria, do ficar, né? Vamos perceber, não está tão bom. Eu vou fazer uma prece, vou vibrar um pouquinho positivamente, e isso vai mudar para melhor, com certeza. Falar assim é tão fácil, né? Parece que o Elias faz tudo isso. Muita dificuldade, viu? Muita dificuldade. Então as emoções causam reações físicas. Quem é que não sabe? Quem é que lembra lá do tempo de namoro, né, Marcos? Você saía lá, depois daquele namoro do nosso tempo, né, Dona Maria? Você saía lá, dava um abraço, um beijinho, você ia rindo até em casa de feliz. As emoções. E isso contagia o nosso corpo físico, é a leitura que eu estou falando agora, do físico, o nosso corpo físico expressa o nosso estado de alma. Né? Você já viu alguém que fica se lamentando de ele ter um sorriso na face? Não, é uma face de tristeza, de sofrimento, de um condenado. Não é que nós não vá passar por esses momentos, vamos sim. Estamos aqui na Terra, nas dificuldades, né, que nós vivemos no dia a dia, mas quando identificar isso, que a gente saiba que existe uma luz muito grande, uma proteção, um auxílio, né? Hamed, nosso espírito amigo, ele nos dita aqui umas medidas de apoio para que a gente possa deixar as faixas do estado de orgulho, em que nós não percebemos e muitas vezes nós estamos nela. Aquela faixa de orgulho, quer ver quando vem uns elogiozinhos assim, lá no trabalho, né? Olá, você é tão bom nisso, tão bom naquilo. Cuidado, tá? Então, também existe o negativo, e Hamed começa exatamente pelo lado negativo. Ele diz assim, ó, não ficar facilmente magoado com a crítica ou a desaprovação dos outros. Quem é que não se magoa, né? Na hora que faz uma criticazinha, a gente não pensa assim, pô, ele pode estar certo. Talvez a minha capacidade de fazer melhor ou diferente, né? Mas a primeira coisa é repelir e ficar magoado ainda. E a mágoa gera uma dor, um sofrimento muito difícil de ser mudado depois. Desenvolver a autoconfiança, não se preocupando com o medo de ser rejeitado ou abandonado. Essa autoconfiança, né? Fazer aquilo que a nossa consciência manda, não importa se não for aprovado por todos, importa que eu tenha a consciência em paz, que eu fiz o que estava dentro da minha capacidade, né? Fiz com amor, com dedicação, se for lá no trabalho, eu não fiz para agradar o patrão, fiz porque eu tenho consciência que eu recebo para desenvolver aquela atividade. Isso é que importa, é essa autoconfiança, né? Promover o senso de valor, aceitando seus próprios sentimentos e experiências íntimas. Então, esse senso de se valorizar. Eu estou fazendo dessa forma porque é a condição atual minha. O outro lá que é espírita há mais tempo, tem uma força de vontade maior, é um espírito mais evoluído do que eu, ele vai estar numa condição melhor. Isso é certeza. Mas nós temos uma dificuldade porque olhamos para o lado, o outro está numa condição melhor, eu já fico com inveja. Ah, danada da inveja. Se não mata, mas aleja. Não lutar para controlar e mandar.
mas se tornar a própria fonte de satisfação ou prazer. Isso no lado profissional, né? Quem que não sonha de estar sempre ascendendo a uma posição melhor? Eu quero chegar lá no lugar do gerente geral lá, né? Então, gente, nós temos que ter esse prazer de realizar aquilo que me foi, né, permitido, concedido, solicitado, e ser feliz nisso. Nós começamos na casa espírita normalmente, né, nas condições mais simples, nas condições, né, que não exigem tanto estudo, tanto conhecimento, tanto autocontrole, até a gente ir se desenvolvendo, se tornando um trabalhador mais bem qualificado, né? Mas enquanto nós estivermos lá servindo a aguinha fluidificada, ajudando na recepção, vamos fazer isso com prazer. Quantas lições maravilhosas dos espíritos que o palestrante estava lá deitando o verbo, quando chegou lá em cima, viu o senhorzinho que atendia lá na porta e servia água numa posição muito melhor que a dele. Ele disse, mas como? Você não é aquele que ficava lá? Era eu mesmo. Pois é, mas como é que tu está aqui hoje? Porque, olha, eu sempre procurei fazer aquilo que o senhor falava lá nas palestras. E o expositor que falava não fazia. Não é assim, Marcos? É diretamente, né? Diretamente proporcional aos nossos esforços, aquilo que a gente consegue fazer. Que consegue, o que não consigo ainda, vamos nos conter, né? É 45 ou uma hora? Fique à vontade. Mais uns minutinhos de tolerância, então? Vamos lá. Falar um pouquinho dos sonhos, que nós falamos do inconsciente. No nosso mundo onírico tem uma propriedade excepcional de sintetizar, por meio de uma expressão ou de um quadro mental, todas as influências do inconsciente ou do consciente, bem como das forças instintivas e espirituais em desordem, ou em via de harmonizar no interior de cada um de nós. Então, durante o nosso sono, nós somos muito... Pode surgir algo do nosso inconsciente. Não, mas isso não tem nexo nenhum, não se liga a nada. É porque está lá no inconsciente. E aquilo me veio à tona durante o sono, né? E eu não tenho como identificar. Mas vamos acompanhar se isso começa numa repetição, numa sequência. Tem ligação, sim, com a minha vivência do passado. Eu posso chegar a algumas conclusões que me levam a algum lugar. Ou do inconsciente ou do consciente. Ele diz aqui, né? Forças instintivas e espirituais em desordem. Então eu posso ter um sonho muito de grande dificuldade, um verdadeiro pesadelo. Pode ser uma presença dessa, de um espírito desajustado, né? Eu posso reviver um passado meu de grande dificuldade. Então a questão de sono e sonhos precisa ser analisado com um profissional nessa área, com alguém da casa espírita, mas não no primeiro acontecimento que houve. É quando isso vem num acontecimento, numa sequência, pode ser esse meu inconsciente que está surgindo. E eu tenho como identificar, né? Porque nós não citamos aqui, mas a orientação de Joana de Ângeles é que para a gente trazer isso que está lá no inconsciente, devagarinho, lentamente, e trabalhando isso, é através da oração, quando nós sintonizamos com o mundo maior, através da concentração, tá? E da reflexão que a gente faz. Nesse estado de alma que nos colocamos, nestas condições, nós podemos analisar. Ele traz aqui um exemplo que nós não vamos passar, mas vamos citar para vocês. Como é que nós podemos, nesse estado de projeção, quando nós sempre procuramos projetar no outro? Então, quando eu observar uma atitude do meu companheiro, daquele que eu conheço bem a pessoa e que eu desaprovo ainda, poxa, ele age sempre daquela forma, será que ele não vai mudar um dia? E aquilo me incomoda. Se incomoda é porque tem algo similar dentro de mim, está lá guardadinho no meu inconsciente. Então, como é que Joana nos orienta? Que nós observamos bem o fato. Tá, por que me desagrada? Isso tem se repetido. Eu não consigo me controlar, aquilo me irrita quando ele age daquela forma. Vamos refletir, vamos num auto-recolhimento, analisar bem, tá? Vamos conseguir visualizar que aquele desconforto que causa aqui dentro é porque me desagrada se eu agisse daquela forma.
Então esse se eu agir é porque essa possibilidade existe. Então eu tenho algo similar com aquele fato que está acontecendo lá. Porque se não me desequilibrasse, não me incomodasse a atitude, isso demonstraria que eu estou vendo um companheiro meu que ainda age daquela forma, mas que já deveria ter mudado, mas isso não me incomoda. Ao contrário, me vem à mente um sentimento de piedade e a vontade de ajudar. Então o que é que eu faço? Vibro em seu benefício, oro em benefício dele. Tá? Mas nós temos como identificar então se aquilo me traz um desconforto, um descontentamento, uma irritação até, né? Aquele companheiro de trabalho que eu já não aguento mais ficar ao seu lado. É a forma que nós temos de identificar. Passando para os finalmente aqui, o espírito Ramé, voltando a ele diz que nós, ao reencarnarmos, cada um de nós, traz consigo valores, conhecimento e experiências acumuladas através da noite dos tempos. Nós nascemos, equipado com arcabouço psicológico, repertório de estruturas mentais e formas de vocação, tendências, sentimentos e ideias, e se manifestam espontaneamente. Então veja que coisa linda. Lá então, nesse nosso inconsciente, né, estão lá armazenados tudo isso também que está disponível para nós. É uma ferramenta que nós podemos utilizar, deveremos utilizar nas horas da nossa caminhada. Procurar descobrir então, onde é que está todo esse arcabouço ali, né, com vocações, com tendências, sentimentos que nós já desenvolvemos. Vamos deixar isso aflorar, vamos trabalhar isso, vamos exercitar isso. Porque nós já conhecemos, voltando lá na palavra inicial, na prece da Dirce, o conhecimento. Então, quando nós estudamos obras como esta, a série de Joana de Ângeles, nós vamos adquirindo esse conhecimento e sabendo da possibilidade que cada um de nós traz de trabalhar tudo isso sempre para um lado construtivo, maior. Nós encerramos com uma frase muito bonita que destaca aquilo que uma alma que já adquiriu uma condição de equilíbrio, como é que nós podemos vê-la e senti-la. A atmosfera astral da pessoa íntegra e honesta causa um impacto doce, agradável e perfumado, já que é composta de fragrâncias florais e adocicadas, com efeitos salutares e revigorantes. A pessoa íntegra e honesta. É aquela pessoa, né, que quando você fala aqui que a fragrância, o perfume doce, agradável, que é composto de fragrâncias florais adocicadas, quem de nós já não teve a experiência de se aproximar muitas vezes de uma pessoa, que é essa pessoa doce, amável, e você ao abraçá-la, você se sente tão bem, né? Ao contrário daquele choque que me arrepiou, ali eu me sinto tão bem, tão agradável, né? O coração dá umas batidinhas um pouquinho mais acelerado, e eu tenho vontade de ficar perto, permanecer perto dessa pessoa, porque essa pessoa reflete o seu estado de evolução, de equilíbrio, de um amor desenvolvido, de a compreensão para perdoar na hora certa, para fazer um comentário com transparência, com sinceridade. Ela tem condição de nos dizer a verdade que muitas vezes nós precisamos ouvir, e nós às vezes, para não ferir, nos omitimos de chegar para o companheiro e falar. Existem formas amorosas de nós apontar um erro no companheiro sem que ele se melindre, sem que ele se machuque, porque ele sente que eu cheguei como um irmão, eu não cheguei para apontar o seu defeito. Isso nós podemos fazer, é nosso trabalho, para nós que estamos, né, caminhando lado a lado no dia a dia, que a gente aprenda a fazer também essas coisas positivas, né? Tá bom, gente? Era mais ou menos isso que nós gostaríamos de passar a vocês. Obrigado pela atenção. E dizer da minha alegria, porque vim conhecer a casa
e me comprometi, né, de trazer um estudo para apresentar para o grupo. Fico muito feliz, parabéns a vocês, é muito agradável. As energias aqui são maravilhosas, de grande refazimento para nossas almas.